Pessoal, vamos lá, dando andamento, nessa aula nós vamos falar sobre dois conceitos básicos, mas muito importantes tirados da estratégia de SMC, né, que é Smart Money Concepts, tá? Esses dois conceitos, eles vão nos indicar como estão as nossas estruturas, né? O que seriam as estruturas? Elas seriam as estruturas macro e internas, para a gente entender como que o mercado está, se ele está em tendência de alta, de baixa, ou se ele está quebrando uma tendência da alta para baixa, da baixa para alta, né? Então agora a gente vai falar um pouquinho do BOS e do choque, tá? Que são dois conceitos muito importantes que a gente vai utilizar, né? Que a gente utiliza na estratégia. Então eu vou dar dois exemplos para vocês aqui, tanto numa tendência de alta como numa de baixa e as suas respectivas quebras, tá? Como a gente vai analisar esse mercado. Então vamos lá. O mercado está subindo, tá? Ele está fazendo esse direcionamento aqui. Mercado de alta, tá? Como é que nós vamos identificar se isso aqui é um fundo válido para nós considerarmos aqui um BOS, tá? Ou seja, perna de impulsão, correção. Essa correção, ela precisa ter no mínimo 50% de Fibonacci, da retração Fibonacci, que nós já vimos nas aulas anteriores. Então a gente vai traçar uma Fibo e vamos verificar se existe 50% no mínimo de retração. Nesse caso aqui, 61,8, tá? Então beleza. Fez o pullback, quebrou a estrutura, nós temos um BOS, tá? Ou se você preferir, na análise técnica, é o famoso rompimento de pivô, tá? Então, conforme você preferir chamar, cada um faz da sua forma. Então aqui nós temos um rompimento de pivô, temos uma nova estrutura. Seguindo, mesmo conceito, tá, pessoal? Iniciou uma nova pernada, Fibonacci, teve no mínimo 50% de pullback, rompeu estrutura lá no topo, temos um novo BOS, tá? Então, BOS é sempre o rompimento da estrutura a favor da tendência, sempre o rompimento do topo, nesse caso da tendência de alta. Beleza? Agora nós vamos fazer o contrário. Vamos falar sobre a tendência de baixa. Né? Mesmo conceito, mesma coisa, não tem diferença alguma, mas é legal a gente dar o exemplo, né? Mercado caindo, em tendência. Mercado caindo em tendência. Fibonacci. Houve no mínimo 50% de pullback. Rompeu agora a estrutura para baixo. Tendência de baixa, BOS. Fibonacci. Houve no mínimo 50% de pullback, rompeu para baixo, outro BOS, tá? Por que que eu digo assim, precisa ter no mínimo 50% de pullback para ter um topo ou um fundo validado, um topo fundo forte, tá? De fato, um topo fundo forte, validado, ele tem no mínimo 50% de pullback, tá? Isso é o padrão das estruturas. Se ele tem menos, ele não tem força no seu pullback, entende? Então ele continua
em tendência, né? Em super tendência, forte, né? A tendência com força. Agora, quando ele retorna, faz no mínimo 50% de pullback, ele deixa aqui, nesse caso, um topo forte, né? E na tendência de alta, um fundo forte. Beleza, pessoal? Então, esse é o conceito de BOS, tá? Ou rompimento de pivô. Agora, quando nós temos a quebra dessa estrutura, tá? Porque o mercado vai trabalhar dessa forma, né? Ele vai subir em tendência, só que vai chegar um momento que ele vai fazer a quebra dessa estrutura. Ou seja, ele vai pegar um desses fundos fortes, aqui na tendência de alta. Deixa eu só mudar a cor aqui para diferenciar, né? Vamos botar aqui. Pode ser vermelho aqui. Ó, ele vai quebrar um desses fundos fortes, tá? E vai tentar fazer uma reversão de tendência, tá? Quando ele faz essa quebra desse fundo forte, ele vem em tendência de alta, de repente ele vem e quebra esse fundo forte, esse primeiro fundo forte aqui, ou o último da tendência, nós temos o famoso choque, tá? Então o choque ele faz a quebra da tendência de alta para baixa ou da baixa para alta, tá? Isso não quer dizer que toda vez que ele vai fazer um choque que ele vai reverter tendência. Não, pessoal. Aí vocês vão ter que, é o que eu sempre falo, nós vamos ter que fazer a junção das ferramentas, tá? Dos conceitos. Por exemplo, se esse topo aqui foi um topo que houve, só vou exemplificar, tá? Vamos supor que aqui nós tínhamos uma liquidez forte, um ponto de liquidez que nós vamos ver nas próximas aulas, né? Tivemos um ponto de liquidez forte que pode nos indicar o fim desse movimento e aí faz o choque. Nessa hora nós temos em mente de que ele pode estar revertendo tendência e aí sim começar a fazer, né, a reversão de fato, ou seja, ele vem e reverte a tendência da alta para baixa, desde que que a tendência de alta parou de fato num ponto importante de liquidez, tá? Essa liquidez ela pode ser uma FVG, pode às vezes ser uma order block, pode ser 61.8 ou golden zone de uma Fibo macro, tá? Que isso nós vamos até começar a entender mais na próxima aula, que vai ser a aula de estruturas macros e estruturas internas, tá? Isso aqui é só para vocês entenderem o conceito mesmo de BOS e choque, tá? Porque eles que vão definir como estão as nossas estruturas. Beleza, pessoal? Agora aqui na tendência de baixa, a mesma coisa. O mercado vem caindo, vem fazendo BOS, né? Vem tendo tendência de baixa e chega um determinado momento que ele vem e quebra. Ele quebra esse primeiro topo importante ou último da tendência, né? Então vamos lá. Quando ele faz essa quebra, nós temos então o choque, tá? O choque pega numa região importante que nós já estávamos esperando, uma região macro. Pega numa região macro importante e começa a reverter tendência, tá? Da baixa, né? Da baixa agora para alta. Aí assim, ó, pessoal, o que eu sempre indico, tá? Quando a gente fala em reversão, é que é muito de momento, de sentimento de mercado, daquilo que você está enxergando de fato, né? Não existe uma regra exata, né? Muitas vezes, dependendo como for e em que ponto que o mercado chegou, quando ele faz a reversão, eu faço a venda logo nesse primeiro pullback pós-choque. Mas o mais correto é deixar fazer o choque, fazer a reversão, fazer um BOS e quando ele vir retornar aqui a segunda vez,
Aí a gente sai vendendo em 61.8 ou na Golden Zone, dependendo do ponto de liquidez dessa pernada aqui, tá? Que nós vamos começar a entender depois. Beleza? Então aqui eu já tenho mais certeza de que virou a tendência do que aqui, tá? Pós-choque, que aqui já fez um boss novamente, a mesma coisa para alta, tá? Então, quebra para cima, mais uma vez, faz um boss nessa região, né? Que seria aqui e aqui. Faz um boss, retorna novamente, pega um ponto de liquidez importante, uma FVG ou um ponto de liquidez, e aí faz a quebra para cima com um novo boss. Aqui é uma compra muito mais segura do que aqui no primeiro toque, mas como falei, não quer dizer, não é uma regra, né? Tudo vai depender do momento, do sentimento que você está tendo e enxergando no mercado. Beleza, pessoal? Então, assim, esse aqui é um conceito básico. Agora a gente vai dar uma olhadinha no gráfico, tá? Como que funciona. Vamos lá. Vou pegar uma tendência interna mesmo, só para exemplificar. Vou pegar um dia mais, que está bem lateral, né? Vou pegar uns dias mais bonitos. Vou pegar um dia de tendência. Na gravação é assim, né? A gente tem que entender que é ao vivo o negócio. Aqui não tá legal a quebra. Aqui, ó, aqui vamos supor ter uma quebra para não. Também não. Aqui, ó, aqui tem um exemplo, tá? Ó, o mercado vinha de baixa, certo? Vamos pegar aqui primeiro a tendência de baixa, ó, o mercado vinha de baixa. Então, essas linhas aqui é muito importante vocês irem traçando também, conforme a gente sempre conversa, né? Depois, na aula de liquidez, eu dou uma explicação mais a fundo, né? Então, assim, ó, nós o mercado vai caindo, o mercado vai caindo, vai fazendo boss, deixa fundo e quebra a estrutura. Ó, quebra a estrutura. Nesse momento aqui nós temos um choque, tá? E esse choque, pessoal, ele vem e faz justamente o que eu falei ali para vocês, né? Ele faz a reversão da tendência de baixa para alta, tá? E aí depois ele começa a se desenhar aqui, né? Aqui nesse caso não teria um trade de compra, tá? Porque ele fez a reversão. Vamos ver como é que tá a Fibonacci nesse caso aqui. Ó, aqui ele não pega nem 50%, aqui ele vem bem próximo, que dá para considerar, né? Mas ele não captura nenhum ponto de liquidez, nada aqui nessa região. Ele teria que ter vindo mais embaixo para ter feito uma compra, tá? Mas enfim, isso é assunto para outra aula. Isso aqui é apenas para vocês entenderem o conceito de boss e choque, tá? Então, quebrando estrutura a favor de tendência, nós temos um boss. Quebrando estrutura contra tendência, nós temos um choque. Beleza? Agora eu vou pegar aqui um exemplo de tendência de alta quebrando para baixa, né? Tendência de alta quebrando para baixo. Vamos lá, onde é que temos aqui? Ó, pessoal, pode ser aqui mesmo, tá?
Ele não vem de fato numa tendência forte, mas é para a gente entender a quebra, né? Então nós vínhamos tendo uma tendência de alta, ignorado aqui, depois vamos entender o conceito dele e vamos entender como ele funciona. Ele vem e quebra esse fundo, tá? Nesse caso aqui, não tem problema algum. Ah, não, desculpa, aqui não é importante nem interessante porque não houve um pullback de fato interessante nessa última estrutura ali, né? Cadê a tendência de alta aqui pra gente... Ah, vai aqui, ó. Mercado subindo. Isso aqui é só pra gente entender o conceito de tudo mesmo, né? Ó. Dentro das estruturas internas aqui ele vai fazendo o seu zigue-zague. Ele vai romper topo mais uma vez, ó. E aqui ele vem e faz um choque. Quando ele faz esse choque, ele retorna na casa do 61.8 e cai, tá? Aqui depois não tem continuidade, não tem boss, tá? É o que eu sempre falo, tem que estar em região importante, em região de liquidez, em região de FVG, numa tendência macro, né? Depois nas aulas de tendência, de estrutura, a gente vai conseguir entender isso aqui melhor, né? Isso aqui, de fato, foi só para fixar para vocês o contexto, o conceito do que é um boss e do que é um choque. Tá, pessoal? Então, vamos lá. Essa foi a aula. Na próxima aula, a gente vai falar, então, de estruturas macros e internas. Valeu! Até a próxima aula.